Bom dia a todos, boa tarde, na verdade, que já são 10 para uma, mas é que eu ainda não almocei, então para mim é de manhã. Estou gravando esse vídeo aqui em forma de live, tá? Porque eu não quero perder tempo editando, subindo e fazer nada disso, porque eu acreditava que não iria acontecer a necessidade de fazer isso, mas infelizmente aconteceu. Então, estou aqui dando o meu pronunciamento e me posicionando sobre as semi-verdades que foram pronunciadas, né, pelo senhor Luiz Fernando, que comentou agora que eu perdi o processo que eu movi contra ele. Tá? Então, vamos comentar um pouco sobre as coisas que ele disse. Tá? Não vou ler mensagens aqui, tá? Nessa live. Desculpa, gente, não é uma live comum. Essa daqui não é uma live tradicional. E tá aqui. Começa falando o vídeo dele, dizendo que no YouTube até um tempo atrás era proibido falar de cristianismo, porque se falasse de cristianismo ia ser xingado e tal. De fato, isso acontecia no começo do YouTube mesmo, né? Aqui do Brasil pelo menos, em núcleos, em alguns núcleos, tá? Não era todo o YouTube, tá? Podemos discutir em outras ocasiões o porquê disso acontecer. Na verdade, eu sempre achei isso bastante curioso. Só que, assim, é sempre aquela história, aquela estratégia de achar que por causa disso, então eu sou o responsável por isso. De forma nenhuma, nunca fui responsável por isso. Muito pelo contrário, na época em que existia a questão do movimento ateu mais forte no YouTube, eu era sempre o que era visto como mais moderado, mais brando, justamente porque eu evitava fazer esse tipo de, de brincadeira desnecessária ou alguma coisa assim. Tá? Eu sempre fui um cara mais respeitoso com as religiões e fui o primeiro youtuber aqui do Brasil ateu a fazer crítica diretamente aos ateus, ao movimento ateu. Tá? Isso o senhor Luiz Fernando não gosta de comentar. Pois bem, aí ele fala sobre as imitações, né? Que ele começou que ele me imitou porque eu imitei ele, o que é uma mentira deslavada. Desculpa, não há outro termo para se dizer. Ele me imitou em março de 2015. Ele já começou quando eu fiquei sabendo da existência do senhor Luiz Fernando. Eu fiquei sabendo da existência ele me imitando em dois vídeos seguidos, um que ele falava de mim especificamente, e um que ele falava do Cauê Moura. Então, ele não é verdade de que eu comecei imitando ele, de maneira alguma. Ele começou me imitando desde o começo, tá? Mais de uma vez. E vamos ver o nível, né, da brincadeira que ele falava, né? Eu não vou buscar certo nem porcaria nenhuma, porque isso aqui é uma live, mas o nível das brincadeiras que ele estava falando e o que eu fiz. Aquela imitação que eu fiz dele no Hangout da Groselha não tinha absolutamente nada de ofensivo. Nada. Eu não falei nenhum palavrão, no sentido assim, contra ele, não falei mal dele, absolutamente nada. Só fiz uma imitação até bastante graciosa, digamos assim. Tá? Tanto é que ele gostou da imitação no vídeo que ele fez no dia seguinte, né? Dizendo, o Pirula me imitou, ele acha que eu falo assim e tal. Então, quer dizer, ele mesmo não se sentiu incomodado com aquela imitação. Tá? E eu, por outro lado, né, não posso me sentir incomodado pelas imitações que ele tinha feito previamente de mim. Tá? Com relação à imitação do Jason e de outras pessoas que eu imitei naquele meu vídeo lá, que está no ar aqui, vocês podem ver onde vocês quiserem lá, chama Trolando, a maioria da galera nem faz mais vídeo, tá? O Jason gostou da imitação, o Jason deu joinha no vídeo, o Jason conversava comigo até pouco tempo atrás, a gente tinha uma relação extremamente amistosa, eu e o Jason, sabe? Ele já veio me dar conselho, eu troquei ideia com ele e tal. Não tinha, na época que eu tinha Facebook, a gente trocava até parabéns no dia de aniversário. Eu veio falar que isso daí é problema. Aquele vídeo é um vídeo sem maldade, sem nenhum tipo de, sabe, de uh, malícia ou qualquer outra coisa assim. É porque naquela época o Jason tinha comentado que ia processar uma pessoa ou outra e eu não estava incluído nisso. Ele veio conversar comigo no privado. Eu falei para ele que concordava com o que ele estava propondo, mas que eu não ia me envolver nessa história porque eu estava começando o canal no YouTube na época, eu nem tinha interesse de me envolver em treta desde aquele período, sabe? Então não tinha nada a ver esse negócio aí, sabe? A lance da imitação, isso daí, para quem não conhece o histórico, beleza. Mas aqui eu tô já explicando o que houve naquela época, que o Luiz Fernando, obviamente, vai falar de maneira parcial, né? Porque é a parte que interessa a ele. Aí, beleza. Aí ele me critica por ter pedido justiça gratuita no processo. Tá? Aí ele fala que eu estudei no Mackenzie, eu tive bolsa no Mackenzie. Tá? Então, começa por aí. Bolsa justamente por. Como é que chama? Não é a bolsa que é dada
por causa de atleta, essas coisas assim, a bolsa financeira mesmo, né? Por capacidade e possibilidade de pagar, né? Porque meu pai estava desempregado ainda. Putz, foi um rolo desgraçado fazer minha faculdade, tá? Aí ele fala que eu fui para a Europa. Gente, quem acompanha o meu canal há muito tempo sabe que eu fiz um couchsurfing na Europa. Eu peguei uma verba que eu tinha, tá? Uma pequena verba que eu tinha para poder viajar. Eu não ia conseguir completar aquela viagem, aquilo fazia parte do meu doutorado, eu ganhava bolsa na época. E esse Couchsurfing, eu fiquei na casa dos inscritos. Inclusive, se o Luiz Fernando visse esses vídeos, eu recomendaria que ele visse, ele ia ver que eu fiquei na casa dos inscritos quando isso aconteceu. Então, não é uma prova de dinheiro, muito pelo contrário, é uma prova de falta de dinheiro. Ele ainda fala da minha viagem recente para a Irlanda. Ele não viu nenhum segundo daquele vídeo. Eu ganhei aquela viagem da ICOT College, de uma escola de inglês. Eu ganhei aquela viagem. Ganhei a viagem, ganhei a passagem, no caso, o curso de inglês e a hospedagem. Eu ganhei. Para não dizer que não gastei nada, gastei alimentação em alguns dias. Porque ainda assim tinha dias que eu comia com o pessoal da escola. Sabe? Então, isso é falar. É ele tentar pegar as pessoas que acompanham o canal dele, que com certeza não vão ter a vontade, digamos assim, de saber o que está acontecendo de verdade, e querer jogar isso daí na onda, né, contra mim. Tá? Só que, infelizmente, não vai funcionar, porque com essa live aqui, pelo menos essas pessoas que não fazem parte do meu público, inclusive quero pedir desculpas para o meu público por causa dessa live aqui que eu estou tendo que fazer, mas esse pessoal, enfim, talvez com alguma esperança assistam a live antes de meramente xingar e ir embora. Tá? Mas, pois bem, então vamos lá, vamos falar do processo. Tá? O que aconteceu? Este processo especificamente que eu movi contra o Fernando Moura foi um processo que envolvia calúnia e difamação. Tá? Porque o que acontece? Do mesmo jeito que se você visse o vídeo dele, do Texas, né, que ainda está no ar, inclusive, você vai ver que ele diz de maneira indireta, mas não velada, ele diz de maneira indireta, porém não velada, que eu concordo, certo? Que eu faço apologia ao aborto. Por causa daquele tweet que ele tirou do contexto, e eu já tenho um vídeo aqui no meu canal explicando que aquele tweet foi tirado fora de contexto. O próprio cara que estava debatendo comigo entrou em contato comigo depois, colocou um comentário lá falando que efetivamente tinha sido tirado de contexto. Então, quer dizer, as duas pessoas envolvidas que estavam discordando naquela conversa de tweet concordaram que foi tirado de contexto. Tá? Então, beleza. Então, nesse ponto, ele continua insistindo nisso daí. Mas ok, ele falou de alguma maneira, se você olhar o vídeo inteiro, você vê que dá a entender no final daquele vídeo que eu faço apologia ao aborto, que tem mais é que abortar mesmo. E isso, inclusive, eu recebo mensagem direto disso, mensagem direto de pessoas falando, esse pirula aí não é aquele cara que falou que se batesse na mulher, tem mais é que bater em mulher mesmo para perder o filho e tal, que não foi absolutamente nada daquilo. Aquela discussão era uma discussão jurídica, para saber se aquilo lá era. Quer dizer, a discussão não era jurídica, mas aquele tweet tinha a ver com a questão do termo homicídio, que é um termo usado exclusivamente para quando existe digamos assim, eu não vou explicar aqui, eu tenho um vídeo explicando já, não vem ao caso ficar explicando aqui porque que o homicídio não é o termo adequado a ser utilizado nesse caso. Existe crime, óbvio que existe crime, só que é o crime de gerar aborto em terceiros, tá? E além do crime de agressão, né? Mas não é o crime de homicídio. Tá? Então, beleza. Aí fiz esse pedido para calúnia e difamação, tá? Vinculado a este vídeo que ele tinha publicado desse negócio do Texas. O que acontece? Não, antes de dar a sentença da juíza, vamos ver o que vai acontecer, o que aconteceu depois, tá? Ele fala que eu pedi a justiça gratuita, tá? Justamente porque ele fala que absurdo, pedir justiça gratuita, que coisa horrível, tal, não sei o quê. A juíza concedeu a justiça gratuita. E ela negou a sua observação de que existia, de que eu estava mentindo com relação a meu status financeiro e tal. Ela falou, você não conseguiu provar, está escrito nos autos lá, você não conseguiu provar que o querelante é hipossuficiente financeiramente, ou não, que não é hipossuficiente financeiramente, tal, não sei o quê. Então, no fim das contas, a juíza concedeu a justiça gratuita. Tá? E aí você fala que eu comparei você de forma velada e ardilosa ao Charles Manson. É impossível demonstrar isso. É impossível demonstrar isso e a própria juíza entendeu.
A própria juíza entendeu que não havia esse tipo de coisa, porque não tem como. Eu fiz um tweet e depois eu fiz até um vídeo explicando essas coisas, tá? Sobre o Charles Manson. Se as pessoas que estavam lá acompanhando o tweet entenderam daquele jeito, isso não é problema meu. Eu não falei absolutamente nada a seu respeito, não falei nada de Luiz Fernando, não falei nada de coisa. Inclusive, nem disse que os possíveis novos Charles Manson seriam músicos, entendeu? Eu apenas quis dizer que era um assassino, certo? Que tinha uma profissão, que era conhecido. Entendeu? É só isso que eu estava querendo dizer com aquele tweet. Agora, se as pessoas entenderam daquele jeito, inclusive foi justamente por causa disso que eu acabei fazendo aquele vídeo depois, porque eu falei, puto, o pessoal vai achar que aquele meu tweet era indireta para alguém, então eu vou explicar isso daí em vídeo. Tá? Então, não faz nenhum sentido. Tá? Aí, beleza. Aí a gente foi lá no fórum de Imbu, né? No dia lá da conciliação, e como ele mesmo falou no vídeo, né, ficamos cada um numa salinha, essa juíza não viu necessidade de nós nos encontrarmos, e aí fui eu fiquei com a minha advogada de um lado, e aí o irmão dele, que é o advogado dele, foi lá falar com a juíza, né, a minha advogada foi depois. Tá? Aí a minha advogada, na hora que ela fez a conversinha lá, ela deu uma fugida para a sala onde eu estava, né, e chegou e falou assim, olha, eles querem fazer um acordo, e esse acordo diz que você tem que pedir desculpas para ele. Eu falei, peraí. Ele me ofende, ele mente sobre mim, ele joga os escritos contra mim e eu preciso pedir desculpas para ele? Como assim eu preciso pedir desculpas para ele? Da onde que vem uma coisa dessa, sabe? Tipo, isso não faz nenhum sentido. E sendo bem honesto, antes disso daí, a gente estava conversando sobre essa questão de conciliação e a minha advogada perguntou: você acha que tem necessidade, se tem possibilidade de fazer conciliação? Eu falei: olha, ele teria que se retratar. Ele teria que se retratar sobre tudo que ele falou de mim, sobre tudo que ele fez as pessoas pensarem a meu respeito, sobre tudo que ele. Que são coisas, assim, bastante documentadas, inclusive. Né? Vocês conseguem achar isso daí em vários lugares na internet. Né? Foi efetivamente uma cruzada contra mim, certo? De uma maneira que eu não tinha nem como me defender à altura. Tá? E aí o que acontece? Eu falei para ela assim: ele não vai se retratar. Você já viu ele se retratar de alguma coisa? Eu nunca vi ele se retratar, certo? Com algo relevante, assim, nunca. Uma coisa que ele tenha feito, ou uma coisa que ele tenha passado do limite, nada. O máximo que acontece é o vídeo sair do ar. Nunca se retratou, nunca pediu desculpas. Então, sabe, eu falei, pede retratação para ele, mas eu acho muito pouco provável que ele vá fazer essa retratação. Então tá bom. E aí eu falei assim, e pode fazer o seguinte também, pede teus honorários aí, sei lá, X, né? Falei para o advogado e falei, pede um dinheiro aí para ele nesse sentido aí para te pagar, tal. Tá bom. Aí, no fim das contas, ela me vem com essa proposta. Ele aceita, não é que ele aceita, ela nem tinha feito a proposta de conciliação ainda. Assim, eles querem que você peça desculpas para ele. Eu falei, que raio pedir desculpa? Eu pedir desculpa? Isso é uma loucura. É a mesma coisa que aconteceu com o Tico Santa Cruz, foi a mesma coisa. O processo que o Tico Santa Cruz moveu contra o Nando, ele perdeu, o Fernando perdeu o processo, e na defesa prévia lá estava escrito lá que a conciliação que ele teria, né, seria que o Tico Santa Cruz pedisse desculpas para ele. Não faz nenhum sentido. Aí eu cheguei para minha advogada falou rindo isso para mim, né? Eu cheguei para minha advogada e falei assim: olha, faz o seguinte, já que ele está pedindo para eu pedir desculpas, pede R$ 200 mil para ele, vai. Absurdo por absurdo, então vai. Já que não vai ter conciliação mesmo, pede R$ 200 mil para ele, vai ficar engraçado se isso daí ficar na ata. Tá? Aí, enfim, ela pediu R$ 200 mil, obviamente que eu sabia que eu não ia conseguir esse dinheiro, porque também nem era o meu objetivo ter esse dinheiro, certo? Não é essa a questão, entendeu? Até porque é um processo criminal, não é um processo civil, não cabem danos morais nem nada disso. Então, enfim, X, tá? E aí o que acontece? Aí beleza, aí a juíza leu e o que a juíza entendeu foi que não havia calúnia. Então tinha calúnia e difamação, a juíza falou que não havia calúnia, porém ela concordou, se forem olhar a sentença do processo, a juíza concordou que houve sim a difamação. Só que a difamação não precisava ser entrada naquele processo, porque ela já ia ser resolvida em outras instâncias. Tá? Até porque se for só crime de difamação, aí é juizado especial. Só isso. Foi só isso. Então, ela recusou a proposta, porque ela falou assim, tem calúnia aqui e não cabe calúnia, tem a difamação. Aí, a ideia seria o seguinte, a gente pedia a difamação de novo, que ainda é possível pedir. Estamos dentro do prazo para isso.
Tá? Por isso que eu acho que o senhor Luiz Fernando se acelerou muito fazendo esse vídeo aí, porque não tinha necessidade nenhuma de ter feito esse vídeo agora. Tá? Mas enfim, agora, o que que houve? Ele fez uma defesa prévia, né? O irmão dele fez uma defesa prévia e mandou esta defesa vários pontos, entre eles pedindo para que eu fosse investigado pelo Ministério Público por fazer apologia ao aborto. Isso é uma coisa muito interessante, porque olha a contradição. Ele diz que ele não me acusou de fazer apologia do aborto, mas ele fala que eu fiz apologia do aborto na defesa dele, né? Então é muito interessante. Caso vocês não saibam, o crime de calúnia, né, parte daquele negócio de presunção da verdade. Então, se for verdade, não é mais calúnia. Tá? E a juíza recusou também. A juíza falou, não, o Pirula não fez apologia ao aborto. Então, não faz nenhum sentido mandar esse processo para o Ministério Público. Ou seja, os embargos que o seu irmão fez não foram aceitos. Está escrito lá que eles não foram aceitos. Tá? Isso é que é uma coisa interessante. E aí, beleza. O que é para completar? Porque eu não quero deixar esse vídeo muito comprido. Tá? Então, já respondi os pontos que ele falou no vídeo. Eu vou terminar de falar sobre esse processo agora. O que acontece? Então, a minha advogada foi protocolar um pedido a mais de segredo de justiça, porque o Luiz Fernando tinha feito um comentário na aba de comentários lá do YouTube, dizendo que ia fazer um vídeo falando do processo. Eu falei, opa, não vai não, pera lá, tem que pedir o segredo de justiça aqui de novo. Então ela foi lá, mostrou esses prints todos, tal, para a juíza, e falou assim, olha, ele vai fazer isso com o segredo de justiça. Não sei explicar por quê, eu não tenho a menor ideia de como isso aconteceu, e aí você que é advogado, jurista, que está acontecendo aqui, pode explicar melhor. A juíza entendeu, e isso que a minha advogada explicou, que os embargos, a resposta aos embargos ia ser apresentada hoje, no dia de hoje. Tá na quarta-feira, porque era o dia dentro do prazo que a gente tinha. Tá? A resposta aos embargos ia ser apresentada na quarta-feira, mas que, devido à urgência, por causa da suspensão do sigilo de justiça, essas coisas todas, ela estava apresentando um pedido de segredo de justiça na segunda. Tá? E aí o que acontece? A juíza interpretou que aquele pedido de sigilo de justiça eram a resposta aos embargos. E não era. Não era. Simplesmente a juíza deu uma sentença baseada numa coisa que não foi entregue para ela. Tá? Então, na verdade, né, e isso o irmão do Luiz Fernando deveria ter avisado, né? Não era para esse tipo de coisa ter vazado ainda, porque a gente não sabe ainda qual vai ser o final dessa história. Tá? Isso daí não acabou, entende? Então, e no fim das contas ele fala que eu vou ter que pagar, vou ter que pagar. A juíza decretou R$1.000 lá, que é o honorário do teu irmão, e eu também não vou ter que pagar esses R$1.000, tá? Até porque aceitou a justiça gratuita e todas essas coisas, então eu não vou ter que pagar nada, tá? E isso ainda vai continuar rolando, tá? Então ainda tem muita água para rolar por baixo por baixo dessa ponte, tá? Tem muito asfalto para queimar nessa estrada. Eu, sei lá, na ideia, né? Sei lá, eu imaginava que o Fernandinho ia esperar, pelo menos até terminar o negócio para poder ver se as coisas iam caminhar, tá? Mas ele não esperou. Então tá bom, né? Enfim, ejaculação precoce, a gente a culpa não é da pessoa, né? Então tá certo. Então eu já falei aqui, mas ainda vai rolar muita água por baixo dessa história, tá? Então, tecnicamente, eu não perdi o processo, apenas o processo não foi aceito por causa da calúnia, mas a difamação está válida, e eu só vou pedir, então, para que aceite a difamação. E, no fim das contas, meio que era essa conversa. Ele falou de um tweet que eu fiz chamando ele de... Ele mostrou um print, acho que em 2015, no tweet que eu chamei ele de cheira-rolo, alguma coisa assim. Puxa vida, não, que proporção existe nisso, né? Vocês querem ver como foi a primeira vez que eu fiquei sabendo da existência do Luiz Fernando? Vou colocar aqui, ó, primeira coisa. Olha as palavras que ele se referiu a mim em março de 2015. Março de 2015, tá? Aquele cara sem ombro, com sobrancelha gigante, idiota, canalha, imbecil, ateuzinho de merda, pseudocientista. Que pessoa simpática, não? Que pessoa amável. Essa foi a maneira como ele se referiu a mim na primeira vez que eu fiquei sabendo da existência dessa pessoa. E agora ele fala que, porque eu falei num comentário de tweet que provavelmente, sei lá, quantas pessoas viram aquele tweet? Quantas? 10? 5? Quantas pessoas viram aquilo? Era uma resposta de conversa, sabe? Por causa de um apelidinho que nem fui eu que inventei. Não fui eu que inventei, não fui eu que criei, não fui eu que fiz. Tipo,
sabe, sei lá, é meio estranho isso daí, essa desproporção, essa maneira de tentar inverter o jogo, né? De tentar falar assim, ah, não, ele é o bonzinho da história e eu sou o malvado, como se eu não fosse o cara que fui agredido por, sei lá, 2 anos a fio, né? E ele fosse o bonzinho, o arauto da moral e dos bons costumes e tal. Bom, enfim, essa live se autodestruirá em tempo hábil, até quando o churume parar de chegar, né? Porque, enfim, quando isso aí acontecer, porque eu não quero estragar o meu canal, tá certo? Então, inclusive poluir para os meus inscritos com relação a esse tipo de assunto que eu sei que não é do interesse deles. Tá bom? Então é isso aí, tá? Ficou aqui com quantos minutos? Ah, depois eu olho. Tá, ficou curto, isso que é importante. E aí, então aproveitem a live enquanto ela está no ar e até a próxima. Falou aí para vocês.